Caros irmãos, elevemos o pensamento a Deus, mentalizando boas vibrações. Roguemos pela companhia de espíritos de luz neste momento de leitura do Evangelho de Jesus em nosso lar, para que as palavras do Mestre penetrem fundo em nossos corações e possamos colocá-las em prática a cada ação daqui para frente. Dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas, o item 9, caracteres do verdadeiro profeta. Desconfiai dos falsos profetas. É útil em todos os tempos essa recomendação, mas sobretudo nos momentos de transição em que, como no atual, se elabora uma transformação da humanidade. Porque, então, uma multidão de ambiciosos e integrantes se arvoram em reformadores e messias. É contra esses impostores que se deve estar em guarda, correndo a todo homem honesto o dever de os desmascarar. Perguntareis, sem dúvida, como reconhecê-los? Aqui tendes o que os assinala. Somente a um hábil general, capaz de o dirigir, se confia o comando de um exército. Julgais que Deus seja menos prudente que os homens? Ficais certos de que só confia missões importantes aos que ele sabe capazes de as cumprir, porquanto as grandes missões são fardos pesados que esmagariam o homem carente de forças para carregá-los. Em todas as coisas, o mestre há de sempre saber mais do que o discípulo. Para fazer que a humanidade avance moralmente e intelectualmente, são precisos homens superiores em inteligência e em moralidade. Por isso, para essas missões são sempre escolhidos espíritos já adiantados, que fazem suas provas noutras existências, visto que, se não fossem superiores ao meio em que têm de atuar, nula lhes restaria a ação. Isto posto, a vez de concluir que o verdadeiro missionário de Deus tem de justificar pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela grandeza, pelo resultado e pela influência moralizadora de suas obras, a missão de que se diz portador. Tirai também esta outra consequência. Se, pelo seu caráter, pelas suas virtudes, pela sua inteligência, ele se mostra abaixo com que se apresente, ou da personagem sob cujo nome se coloca, mas não é do que um histrião de baixo estofo, que nem sequer sabe imitar o modelo que escolheu. Outra consideração: os verdadeiros missionários de Deus ignoram-se a si mesmos, em sua maior parte. Desempenham a missão a que foram chamados pela força do gênio que possuem, secundando pelo poder oculto que os inspira e dirige a seu malgrado, mas sem desígnio premeditado. Numa palavra, os verdadeiros profetas se revelam pelos atos, são adivinhados, ao passo que os falsos profetas se dão eles próprios como enviados de Deus. O primeiro é humilde e modesto, o segundo é orgulhoso e cheio de si, fala com altivez e, como todos os mandazes, parece sempre temeroso de que não lhe deem crédito. Alguns desses impostores têm havido pretendendo passar por apóstolo de Cristo, outros pelo próprio Cristo, e para a vergonha da humanidade, hão encontrado pessoas assazes crédulas que lhes criem nas torpezas. Entretanto,
Uma ponderação bem simples seria bastante a abrir os olhos do mais cego. Há de que, se o Cristo reencarnasse na Terra, viria com todo o seu poder e todas as suas virtudes, a menos que se admitisse que eu fora absurdo, que houvesse degenerado. Ora, do mesmo modo que, se tirardes a Deus um só de seus atributos, já não tereis Deus. Se tirardes uma só de suas virtudes ao Cristo, já não mais o tereis. Possuem todas as suas virtudes os que se dão como sendo Cristo? Essa é a questão. Observai-os, prescrutai-lhes as ideias e os atos, e reconhecereis que, acima de tudo, lhes faltam qualidades distintivas do Cristo: a humildade e a caridade, sobejando-lhes as que o Cristo não tinha: a cupidez e o orgulho. Notai, ao demais, que neste momento há, em vários países, muitos pretensos Cristos, como há muitos pretensos Elias, muitos São João, São Pedro, e que não é absolutamente possível que sejam todos verdadeiros. Tende como certo que são apenas criaturas que exploram a credulidade dos outros e acham cômodo viver à custa dos que lhes prestam ouvidos. Desconfiai, pois, dos falsos profetas, máxima numa época de renovação, qual a presente, porque muitos impostores se dirão enviados de Deus. Eles procuram satisfazer na terra a sua vaidade. Mas uma terrível justiça os espera. Podereis estar certo. Erasto, Paris, 1862. Portanto, irmãos, interpretando esses escritos de Kardec no Evangelho, é possível verificar a razão pela qual a doutrina espírita propõe que estejamos sempre atentos aos que se dizem profetas, sempre nos perguntando: será que os atos deles são a representação da verdadeira caridade e do real amor ao próximo? Pensem bem, irmãos, sempre se perguntem sobre isso. Assim, seguindo esse preceito básico da doutrina, concluímos este momento de oração, emanando os melhores pensamentos a todo que cruzar o nosso caminho. Que sejamos fonte de bons sentimentos e boas ações para com todos. E também sinceramente gratos a Deus pela oportunidade da reencarnação, com cada prova ou expiação necessárias à nossa evolução. Agradecemos a companhia dos Espíritos de Luz neste momento de prece inteligível em nosso lar. E que assim seja.